Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e que o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, venha abrir o entendimento de todos para que todos possam entender a palavra de Deus, a voz de Deus, o Espírito de Deus. Olha só, eu queria que bom seria se você tivesse a Bíblia aí nas suas mãos, no Salmo 73, porque o tema que nós temos tratado essa semana é a inveja. A inveja, como diz o texto sagrado, é a podridão dos ossos. Podridão dos ossos. Isso aqui é a inveja. E o profeta Asaf, um homem de Deus, porque ele escreveu salmos, vários salmos. E ele também foi vítima dessa maldição chamada inveja. Razão pela qual muitos estão vivendo no inferno só por causa da inveja. Ele diz assim, então, profeta Asaf, Salmo 73, ele diz assim: verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Deus é bom. Aliás, a definição de Deus, Deus é amor, Deus é bom. Bom quer dizer a bondade. Ele é bom para com os limpos de coração. Ele é bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, aí ele diz, ele fala a seu próprio respeito. Olha só. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pouco faltou. Por quê? Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ora, veja só, o profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, quer dizer, instruído pelo Espírito Santo, ele escreveu esse texto e expôs a sua própria alma, seu coração, com sinceridade. Eu sei, Senhor, em outras palavras, eu sei que o Senhor é bom, mas por algum tempo eu observei os ímpios, os pecadores, os maus, que eles prosperavam. Eles prosperavam, mas eu, mesmo confiando em Ti, sendo um servo Teu, via uma diferença enorme, em outras palavras, né? Uma diferença enorme entre a vida deles e a minha vida. É muito interessante, bacana, porque a pessoa, porque é fiel a Deus, é fervorosa, ela pensa o seguinte: poxa, se eu estou sendo fervorosa, legal, fiel a Deus na minha vida, no meu cotidiano, honrando ao meu Senhor, se eu sou fiel a Deus, poxa, como que a minha vida pode ser inferior à dos ímpios, dos pecadores, dos corruptos, dos maus? Como? Eu não entendo isso, Senhor. Eu não entendo isso. Aliás, o próprio diabo suscita esse desejo de querer ter o que os ricos, os podres de rico, ostentam neste mundo.
E a pessoa que é fiel a Deus, que vive uma vida humilde, simples, se veem, às vezes, tentadas pela inveja daqueles que são maus, são perversos, são ladrões e se dão bem, aparentemente. É isso que Asaf está dizendo. Eu tinha inveja dos nécios. Eu tinha inveja dos pecadores, dos ímpios. Quando via, quer dizer, ficava observando a prosperidade do ímpio, que é o mal de hoje. Aliás, esse mal sempre teve na vida, sempre em toda a vida houve sempre essa situação dos mais prejudicados, dos mais simples, dos justos, verem que suas vidas, que a sua justiça não estava compensando aquela justiça que viviam. Por quê? Porque os ímpios prosperavam, se davam bem, faziam coisas erradas e se davam muito bem. Então ele disse, eu tinha inveja dos nécios, dos ímpios, quando via a sua prosperidade. Inclusive disse, porque não há apertos na sua morte. Olha só, não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, quer dizer, os ímpios. Aí ele começa a lamentar a situação dele em relação à situação dos ímpios. Que talvez seja o que esteja acontecendo com você, minha amiga e meu caro amigo. Talvez você esteja vivendo exatamente essa situação agora, nesse instante. Poxa, eu trabalho, sou honesto, eu faço o que é certo, eu não faço mal a ninguém, eu sou fiel na igreja, eu sou fiel ao meu Senhor, eu oro, eu jejuo, eu sacrifico, mas a minha vida, comparada com a dos ímpios, com a dos pecadores, poxa, é uma lástima, porque eles prosperam, olha, eles têm os melhores carros, eles têm uma vida ostentativa, uma vida. A gente vê na internet, olha, eles exibindo barcos, lanchas, riquezas, roupas de grife, e joias, e viagens, e um glamour verdadeiramente que suscita o desejo de ter pelo menos um pouquinho daquilo. Isso é a inveja. Mas para evitar a inveja, sugiro que você deixe as redes sociais, deixe de olhar para a vida alheia, porque só em fazer isso você já está cometendo um grave erro. Porque se você não olha para essas coisas, se você não observa os ímpios, você não vai ver o que eles ostentam e que, mesmo sendo nécios e pecadores, eles ostentam coisas grandiosas. Não faça isso. Não olhe para eles. Se você é de Deus, olhe para quem é de Deus. Observe quem tem um comportamento divino. Seja uma pessoa fiel aos seus princípios da fé. E não fique a olhar para o suposto bem que as pessoas têm e vivem de forma injusta, irreverente, não creem nem em Deus, até insultam a Deus com as suas bocas e suas vidas, mas aparentemente não acontece nada. Aparentemente, naquele momento não está acontecendo nada, mas você não sabe o que está dentro daquele ímpio. Você não sabe do porquê daquele sucesso. Você não sabe que para ter aquilo que ele tem ou que eles têm, eles fizeram até pacto com Satanás. Deram a alma para o diabo para ter dinheiro, sucesso e riqueza. Fizeram negócios com Satanás. Não foram poucas as pessoas que um dia chegaram para mim e disseram ao bispo, eu fiz um pacto de sangue com Satanás, para ter dinheiro, para ter isso, ter aquilo.
E naqueles momentos, a gente estava tratando de pessoas que estavam à beira do inferno. O diabo, quando a pessoa suscita desejo das suas coisas, o diabo atende até um certo ponto. Depois ele fisga a pessoa completamente. Então, muitas pessoas, infelizmente, são nécias, espiritualmente falando. Não são prudentes. Não pensam de acordo com o que Deus pensa. Não concordam 100% com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E, por isso, querem se defender por si mesmos. Eles são ímpios e fazem o que não deve, olha lá. Eu vou fazer também o mesmo, poxa. Pois bem, o profeta disse, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele quase se desviou. Mas tem muita gente desviada nesse momento, por ter seguido o caminho dos ímpios. Porque invejou a prosperidade dos ímpios. Eu vou lá também. Eu vou fazer isso também. Poxa, eles faziam mal e se dão bem, eu que faço bem me dou mal? Então não está certo, não é justo. Então a pessoa parte para fazer o que o diabo gosta. Então aquela pessoa deixa de servir a Deus para servir ao diabo, porque o diabo dá mais vantagens aos olhos deles do que Deus. Então, o profeta aqui lamentava a sua situação. Quase me desviei. Quase. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Aí, se você ler, observar todo o Salmo, você vai ver ele falando, reclamando, lamentando, ou colocando a situação na balança, a situação dos ricos e a situação dele. Mas chegou um momento que ele falou assim, quando eu pensava em entender isto, quer dizer, esse mistério dos maus se darem bem e os bons se darem mal, quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, muito penoso, até que entrei no santuário, de Deus. Ele estava se desviando do caminho do bem, mas, de repente, se deu conta de que era o altar que ele tinha que resolver aquele problema. O coração dele estava se sujando. Então ele disse, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Então eu entendi. Quando Asaf entrou no santuário, ou no altar, chegou diante do altar, rasgou a sua alma, o seu coração diante de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios, dos pecadores. Ele entendeu. E aí ele reconheceu a sua falha, enfim, ele reconheceu diante de Deus. E ele foi um homem abençoado, porque deixou para a gente uma excelente lição de vida. Não uma lição de teoria, mas de vida. Ele vivenciou isso. Ele mesmo invejou os ímpios. Ele mesmo cobiçou o que os ímpios queriam ou tinham. Ele mesmo invejou. O homem de Deus invejou.
O apóstolo Paulo fala para a igreja em Éfeso que há até pregadores. Ele fala que há pregadores que invejam outros pregadores, porque não entraram ainda no altar de Deus. Então ficam com inveja. Vamos seguir o caminho daqueles que Deus chamou, escolheu e é honrado por eles, ainda que tenham que sofrer afrontas, perseguições, injustiças, calúnias, ódio e todo o mal, toda a injustiça deste mundo. Vale a pena, minha amiga e meu amigo. Vale a pena. Vale a pena não olhar para os ímpios, mas olhar para o altar e manter a vida ali no altar, porque do altar vem a salvação, do altar vem o Espírito de Deus, do altar vem o Espírito da paz, do altar vem o Espírito da alegria, do altar vem o Espírito Santo. E ele é consolador, e ele guia os que nele confiam. Ah, que maravilha! Eu gostaria que você prestasse muita atenção neste Salmo 73, porque este salmo é um salmo completo, que fala da alegria momentânea dos ímpios, dos pecadores, e a tristeza momentânea dos justos, mas que herdarão os céus. Avalie você, pese a sua vida, coloque a sua cabeça para pensar, medite nesses textos. Salmo 73, que é diferente dos outros salmos de Davi. Esse salmo, o profeta confessa, quase me desviei do caminho, por ter inveja dos ímpios, ter inveja daqueles que são pecadores e se dão bem. São injustos, mas se dão bem. São ladrões, mas se dão bem. São corruptos, mas se dão bem. E eu que sou justo, eu que estou sempre diante de Deus, olha só a minha vida. Uma vida limitada, regalada, ou uma vida não regalada, melhor dizendo. Uma vida apertada, mas na justiça. Amiga e amigo, pense nisso, avalie a sua vida, pese a sua vida. Pese a sua vida. É muito fácil confessar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas tem faltado muita coisa, porque o pastor não tem sido o seu pastor. O bom pastor não tem sido o seu pastor, porque você não tem sido ovelha do seu rebanho. Aí a sua vida fica apertada, fica difícil. Mesmo assim, você não pode ficar de forma nenhuma olhando para os ímpios que aparentemente se dão bem. Tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje, à noite, Bispo Renato e a Cristiane estarão aqui no templo, às 8 em ponto, instruindo os que querem aprender a ter uma vida de qualidade, para ter um casamento perfeito, um casamento que honra a Deus, que glorifica a Deus, que faz com que Deus seja santificado na vida dos que realmente são bem casados. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.